Olá, meu aluno, seja bem-vindo à aula de redação do professor Pablo Jamil, que lógico, eu sou o professor Pablo Jamil, que vou falar para você a respeito de alguns aspectos fundamentais, tendo em vista a redação do Enem, o perfil de cobrança do Enem. Você que está seguindo essa sequência de aulas, eu tenho certeza de que você vai achar muito interessante, porque agora sim você vai entender, cara, de onde sai sua nota. Por quê? De nada adianta você imaginar, eu sei o que é redação, eu sei escrever um texto dissertativo, se você não sabe de onde vem a sua nota, você não sabe qual é o propósito, qual é o princípio, qual é a parte mais importante do seu trabalho. Bem, o que eu vou fazer? Vou esclarecer essa parte das competências para você, mostrar como você deve escrever, mostrar o que você deve fazer e quais são os cuidados fundamentais. Maravilha? Então vamos começar aqui. Qual é o tópico? O perfil de cobrança do Enem. Eu vou falar especificamente agora da competência número 1. Que competência é essa? Competência número 1 é a modalidade, o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Vamos lá. O que significa isso? Escrita formal, domínio da modalidade escrita formal. Quer dizer, você tem que escrever corretamente, você tem que demonstrar que você sabe escrever, mas não saber escrever no sentido de ser criativo, no sentido de apresentar alguma coisa de novidade. Não. Saber escrever é aqui não cometer erros graves, erros de língua portuguesa, na sua estruturação, na sua parte de pontuação, aspectos fundamentais de correção gramatical. Então nós poderíamos associar essa parte de domínio da modalidade formal como correção gramatical. Existem tópicos fundamentais de correção gramatical que eu vou comentar para você de maneira bem breve. No seu material está de uma maneira bem estendida para que você possa ler várias vezes e acompanhar, então, como fazer isso durante as provas. Bem, veja só. Em primeiro lugar, nós temos que distinguir formal e informal. O que significa escrever um texto formal? Quer dizer, trabalhar com um texto que tenha certa uniformidade. Ele segue um padrão. Como assim um padrão? Ele começa e termina dentro do padrão, pensemos aqui, o padrão culto da língua portuguesa, aquele sem máculas, aquele sem erros. Ou seja, o cara consegue manter a concordância, faz uma pontuação correta, coloca os acentos nos lugares necessários, enfim. Diferente de um texto informal. Por quê? O texto informal é sem critério. Aí você pode perguntar, mas como assim sem critério? Imagine então que você está na sua casa conversando com seus familiares. Quando você conversa com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, você tem um critério mais frouxo de língua portuguesa. Você não se preocupa com a sintaxe, não se preocupa com a concordância, com a colocação pronominal, com nenhum aspecto de correção gramatical efetivamente. Então é por isso que nós dizemos que um texto informal é aquele sem critério. Pense numa conversa com seus amigos, você utiliza gírias, você utiliza expressões que apenas vocês conhecem. Então, esse tipo de texto é um texto informal ou sem critério. Por isso que quando nós falamos sobre a redação do Enem e pensamos a respeito do domínio da modalidade escrita formal, você tem que buscar as regras. É essa parte que vai fazer a diferença na sua escrita. O que eu quero dizer com isso? Escrever corretamente. E aí você não vai ter que escrever pedaço de hino de coisa nenhuma, pedaço de receita de alguma coisa ali no meio para sua redação ganhar nota. Não. Você vai tranquilamente, você vai escrever ali tudo aquilo que tem que aparecer para mostrar que você domina, para mostrar que você manja de língua portuguesa. Olha só, buscando a formalidade. Então, como eu sei que o meu texto vai ser formal, que eu vou conseguir garantir a nota nesse aspecto, nessa habilidade, do perfil de cobrança do Enem. Então vamos lá. Pelo que nós sabemos, a formalidade parte do princípio de evitar a utilização de gírias. Então eu não vou escrever véi ou suponha que um maluco... Não posso escrever gíria, cara. Não importa a gíria. Ah, Pablo, mas eu não posso colocar entre aspas para mostrar que eu tive intenção? Eu acho interessante você desviar dessa ideia, porque por mais que você queira jogar com esse conhecimento linguístico, é interessante que você evite isso aqui. Então aquele falar popular, aquele falar mais simples, aquele mais corriqueiro, você deve evitar. Cuidado! Não significa que você tem que escrever um texto todo pomposo, todo cheio de nhenhenhens ali e utilizar um ranço de erudição muito grande. Não é isso.
É como se fosse um jogo de futebol, você tem que jogar ali certinho, toca, 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 chega, chuta, é gol. É isso que tem que aparecer na sua redação. Então ideia, 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 bem articulado, com conexão, coesão e coerência, gol, nota máxima. É isso que pode acontecer. Cara, eu vou falar para você, eu tenho vários alunos que conseguiram a nota máxima no Enem. Por quê, professor? Como é que eles fizeram isso? Foi algum milagre? Não foi milagre algum, cara. Foi um texto simples, foi um texto direto, bem escrito, bem articulado. Introdução, desenvolvimento, conclusão, respeitando o quê? Respeitando a formalidade. Muito bem? Aí olha só, não omita informações no texto. O texto, para ficar formal, tem que ser um texto direto e aprofundado. Você não pode imaginar que o seu corretor já saiba aquilo que você está escrevendo. Então, escreva todas as informações pertinentes. Outra coisa, você não está escrevendo um texto subjetivo. Por mais que a prova seja subjetiva, porque redigida de próprio punho, ele é um texto objetivo. Você vai apresentar uma reflexão objetiva a respeito de algum assunto. Então, para você garantir a formalidade, evite expressões do tipo eu acho que, na minha opinião, no meu ponto de vista, esse tipo de coisa, não pode aparecer. Tenha em mente que você escreve o texto para uma avaliação. Então existe um interlocutor, existe uma pessoa que vai parar para fazer aquilo que nós chamamos de reparar. Ele vai reparar no seu texto para saber se ele está bem escrito, se ele está mal escrito, se você errou a pontuação naquele momento, se você colocou a pontuação correta, acento grave, concordância, enfim. Vai ser uma pessoa ali com o olho clínico para observar se você errou. Aí você fala, Pablo, mas espera aí, quer dizer que eu não posso errar? Não posso ter erro algum? Não, calma, não é bem assim. Dependendo da quantidade de erros que você tem, você demonstra determinado conhecimento de determinados aspectos da língua portuguesa. E o avaliador vai pontuar ou vai trazer os decréscimos de nota partindo disso. Muito bem? Bem, vamos ver quais são esses aspectos fundamentais, o que é mais importante para você na hora de escrever uma redação. Veja, a pontuação é importantíssima. E aqui, quando eu falo de pontuação, o uso de um sinal é o mais importante, que é a vírgula. Você tem que saber quando colocar a vírgula. É por isso que no seu material existe uma descrição extensa a respeito do emprego da vírgula, para você dar uma olhadinha e verificar, eu fiz dessa maneira, eu não fiz dessa maneira, tem que observar esses aspectos. Segundo caso, a ortografia, a correta grafia das palavras. Depois, a concordância. Pablo, eu não sei o que é concordância. Cara, tome bastante cuidado. É você harmonizar a relação entre as palavras. Então, o sujeito no plural, o verbo também no plural. O sujeito no singular, o verbo no singular. Então, cuidado, singular e plural aqui, masculino e feminino também. Para a ortografia, eu dou uma dica. Dê uma olhadinha nas regras de grafia das palavras com 2 S's, com C cedilha, tá? Com L ou com U, porque isso aqui costuma macular a redação dos caras. Regência. Pablo, eu nem sei o que é esse lance de regência. A regência é a parte da sintaxe que estuda a relação entre as palavras para perceber se elas possuem o nível de complementaridade ou não. E se nessa complementação você utiliza preposições. Existe aí uma lista de verbos e suas respectivas regências para você conferir e perceber, eu utilizei essa regência corretamente, eu utilizei incorretamente. Então aqui, fique de olho aberto para as preposições que você vai utilizar na sua frase. Aí, seleção vocabular. O que é isso, Pablo? Tem que tomar cuidado com as palavras que você escolhe. Você não pode utilizar gírias, mas também não pode utilizar arcaísmos. É interessante que você não pegue aquelas palavras antiquíssimas, porque isso pode mostrar o que nós chamamos de preciosismo. E o preciosismo, quando é demais, quando está nesse nível, no nível vocabular, que você quer utilizar um texto extremamente complexo, você perde nota. Até mesmo por isso. Até por escrever um texto com palavras antigas demais, com os arcaísmos, ou por escrever uma construção sintática muito complexa, você pode perder nota. Por isso que eu digo, o texto da redação é simples e direto. Tudo bem? E aí, por fim, a chamada colocação pronominal. Professor, eu não sei o que é isso. A posição do pronome oblíquo em relação às outras palavras da frase. Se vem antes do verbo, se vem depois do verbo. O que nós damos aqui é a chamada próclise, a mesóclise e a ênclise. Os erros da chamada hipercorreção costumam aparecer aqui na colocação pronominal. A pessoa acha que é bonito escrever uma ênclise e, na verdade, deve escrever uma próclise. Eu recomendo que você dê uma olhadinha especial nos tópicos de língua portuguesa, naquilo que tange a essa matéria de colocação pronominal. Veja só,
Existe aí algumas regras mais importantes para você observar na hora de escrever o seu texto. Dentre elas, nós temos a regra da crase. Pablo, eu não sei o que é crase. A minha professora me ensinou que crase era o acento para lá. Bem, crase não é o acento para lá. O nome disso é acento grave. Então, esse acento que você coloca aqui no A é o chamado acento grave. Ele acontece porque ocorreu o fenômeno da crase. O que é o fenômeno da crase? É a contração da vogal A, que de vez em quando aparece como preposição mais um artigo ou preposição mais um pronome demonstrativo. Então existem os chamados casos proibitivos de crase, os casos obrigatórios e os casos facultativos. Você tem aí um rol, uma lista desses casos para você observar. Eu sugiro que você entenda em quais casos você deva utilizar o acento grave, porque aqui a obrigação é colocar o acento. Isso para a escrita, não para responder as questões, para a escrita da redação. Beleza? Vamos ver quais são os próximos itens para você escrever o seu texto. Vamos lá. Muito bem, então veja só, nós temos aqui um exemplo de acento grave para você entender por que isso aparece ou por que não apareceria. Veja só, a frase é: o conceito em questão é relativo à matéria. Coloquei uma frase bem abstrata aqui, apenas para você entender o porquê de aparecer este acento grave. Veja, aquilo que é relativo a alguma coisa. Portanto, nós temos a regência nominal da palavra relativo. Ela exige a colocação de uma preposição. Por isso, nós temos aqui a preposição a. A palavra matéria é um substantivo feminino. E nós podemos colocar o artigo definido na frente dessa palavra. Então é como se eu tivesse a mais outro a. Essa soma que nós temos aqui nos traz um a com acento grave. Então veja, se alguma vez você estiver estudando a pessoa fala assim, é relativo à matéria, ela falou de maneira errada. O certo é relativo à matéria, porque você fala apenas uma vez. Tá? Você fala apenas uma vez. Uma sugestão interessante para você saber se existe ou não existe esse acento grave é tentar trocar essa palavra posterior aqui por uma palavra masculina. Eu sugiro sempre que você troque pela palavra boi, porque a palavra boi resolve tudo em português. Tá? Resolve tudo. Veja, troca aqui coloca a palavra boi, fala, mas vai ficar sem sentido. Mas é só para você saber se vai existir acento grave ou não. Então é relativo ao boi. Opa, trocando a por ao, crase nada mal. Se você trocasse a por o, aí crase se lascou. Então veja, aqui nós conseguimos matar só usando essa regrinha de substituição. É algo bastante simples. Veja, aí depois o nosso próximo tópico é esse, em relação à pontuação. Quando você estiver escrevendo, o máximo de cuidado que você deve tomar é com a vírgula. Por quê? Não pode empregar uma vírgula entre o sujeito e o verbo de uma sentença, mesmo que na ordem inversa. Tá? Não se emprega não se emprega vírgula entre sujeito e verbo. Esse é um dos principais erros e talvez o erro mais comum. Vez ou outra, pelo fato de o indivíduo querer enfatizar alguma coisa, ou ele tentar escrever como ele fala, ele dá uma pausa e na pausa, coloca uma vírgula. Não é bem assim, tá? Você não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo, porque isso causa prejuízo sintático. Outra coisa, entre verbo e objeto, na ordem direta. O que é a ordem direta? É essa aqui, ó, sujeito, verbo e objeto. Se você colocar, por exemplo, o país assinou um contrato, o país assinou, vírgula, um contrato, tá errado. Aqui, o país, vírgula, assinou um contrato, errado também. Agora, se na frase você deslocar esse objeto direto, ou deslocar um outro elemento que não seja o sujeito, porque o sujeito nunca permite, né, a colocação da vírgula. Se você deslocar um outro elemento, aí você pode colocar a vírgula para mostrar esse deslocamento. É o que nós chamamos de mobilidade sintática. Tá? Para a pontuação é algo extremamente simples. É claro, há os outros sinais, né? Aspas, por exemplo, para você saber em que momento deve utilizar, o ponto e vírgula, se você souber a correta colocação, pode apostar nisso. Veja, depois temos a concordância verbal. O que é concordância verbal? A principal dica é você observar a relação entre o sujeito e o verbo. Pegue o verbo que você está escrevendo ali e verifique quem é o sujeito, quem está conjugando esse verbo. Depois de verificar essa relação, aí com tranquilidade você consegue evidenciar ali no seu texto se está certo ou se isso está errado. Muito fácil de fazer, porém necessita de um pouquinho de cuidado. E por fim, a regência verbal.
colocamos vários casos aí para você poder verificar a presença da preposição. Como a presença da preposição pode mudar uma frase? Veja só, o caso do verbo precisar. Se eu colocar o homem precisava de dinheiro, aí é no sentido de necessitar. Se eu disser o homem precisou a quantia a ser pedida, veja, quando ele disse precisou a quantia, ele especificou, tá? Ele especificou a quantia. Muda o sentido da sentença por causa de uma preposição, nesse caso da preposição de. Então veja, se você quiser tirar uma boa nota, se você quiser uma nota alta nessa parte, nessa competência, eu sugiro que você preste atenção àquilo que nós consideramos norma culta, aquilo que nós consideramos o padrão para a escrita. Beleza? Então, esse aqui já era, né? Vamos para o nosso próximo tópico.